Goiás está em estado de alerta em relação a H1N1. Até o momento, 44 casos foram registrados, com 3 mortes confirmadas. Mas ontem, a Gerência de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde informou que o Ministério da Saúde não vai antecipar a campanha de vacinação contra a influenza A. O início da campanha deve ocorrer no dia 23 desse mês. Enquanto a vacina não chega a Goiás, a população deve tomar uma série de cuidados para evitar a transmissão da H1N1. E para orientar a população sobre a gravidade e os cuidados com a gripe, nós recebemos a Juliane Santana, que é professora do Instituto Health. Boa noite, muito obrigada pela sua presença. Boa noite. Bom, para começar, queria que você falasse para a gente em relação a H1N1 especificamente. Já podemos considerar que o estado está numa epidemia ou num surto da H1N1? Podemos, né? Já que a epidemia ela é caracterizada por um aumento dos números de casos de uma determinada doença que é transitória em uma determinada população em um determinado período. Né? É o que nós estamos vivendo no momento. Os números são bem maiores do que os ano passado, né? E em relação aos tipos diferentes de gripe, a gente ouve falar influenza A, influenza B, H1N1, H2N3. Qual que seria mais ou menos a diferença desses tipos de vírus e também a gravidade? Quais seriam os mais graves, na verdade? Nós temos 3 tipos de influenza. A influenza A, que é o H1N1, que também tem o H3N1. Temos a influenza B, que é a causadora da gripe comum, a gripe sazonal, e a influenza C, que é a causadora de só uma infecção respiratória, transitória e leve. Então, a mais grave, a responsável pelas epidemias, é o H1N1. Tá? É essa que as pessoas devem se preocupar. Devem se preocupar, é a mais grave. E qual a diferença da H1N1 para um resfriado ou para uma gripe comum? A influenza causadora do resfriado da gripe comum é a influenza C. Né? Então, a diferença entre uma e outra é só o estado febril, porque a influenza A, o H1N1, o estado febril é uma febre alta de 38 a 39 graus e de início súbito. Tá? É o que diferencia da gripe comum, que às vezes a gripe comum aparece só como uma coriza, uma dor nas articulações, uma dor no corpo, uma tosse. E quando a pessoa deve se preocupar com uma gripe? Quando ela deve procurar o sistema de saúde, já que a H1N1 é muito perigosa, né? Já causou mortes no estado? Se tiver essa persistência da febre alta, de 38 a 39 graus. Os outros sintomas são os convencionais. São semelhantes. E em relação à forma de transmissão, existe alguma possibilidade de evitar ser contaminado? O que deve ser feito? Uso de álcool gel, de luvas, de máscaras? O que pode ser feito pela população? Sim, a gripe A, né, H1N1, ela é transmitida por contato direto, né, ou seja, de pessoa a pessoa, e através de materiais contaminados. E a gente utiliza, tanto nos hospitais como na nossa vida diária, o protocolo do Ministério da Saúde, que inclui a higienização das mãos, ou com água e sabão, ou com preparação alcoólica, lembrando que essa preparação alcoólica tem que ser com álcool a 70%, ou álcool gel ou álcool líquido, e a etiqueta respiratória. Né? O que é essa etiqueta respiratória? Quando você vai tossir ou espirrar, utilizar um lenço para não espirrar diretamente na mão, ou utilizar a parte superior do braço, que aí você faz assim, porque aí não acomete a sua mão. Tá? E sempre higienizar as mãos sempre antes e após qualquer atividade que você vai fazer. Só isso já é suficiente para evitar a disseminação do vírus. Em relação à vacina, a vacina é apenas para influenza A, apenas para H1N1, como é que funciona? Nesse momento da campanha, sim, é apenas para H1N1. E apenas dia 23 e em grupos específicos, não é isso mesmo, Juliane? Isso é o grupo de risco, né? Que são as crianças de 6 meses a 5 anos, as gestantes, os imunodeprimidos, pessoas que estão institucionalizadas, mas toda a população pode vacinar, mas só que pelo Ministério da Saúde só é aberto aos grupos de risco. Em relação à vacina paga, muita gente tem procurado as clínicas particulares, tem se assustado, tem gente já dormindo na fila, ficando em fila de espera. É necessário que quem não faz parte desses grupos de risco se vacine? É indicado, não obrigatório, tá? Porque o risco de desenvolver, né, o H1N1 e dela se tornar mais grave são no grupos de risco. Então, a H1N1, ela pode, mesmo depois da pessoa contrair, ela não é uma sentença de morte, né? Não. Ela pode se agravar ou não. Ela pode ser só uma síndrome respiratória ou uma síndrome respiratória aguda grave, que a gente diferencia uma da outra pelo aumento da gravidade, diminuição da saturação em ar ambiente, dificuldade para respirar.
tá? A diferença é que ela pode evoluir para síndrome respiratória aguda grave, mas não são todos os casos. Tá certo, queria agradecer a sua presença, Juliane, pelos esclarecimentos, e a gente vai continuar acompanhando essa questão aqui no estado. Muito obrigada. De nada.